excelente bate-papo. Falamos aqui com o Thiago Forte, falamos do papel do CEO, falamos muito de cultura, de talento. A conversa sobre carreira lidou muito com isso. Falamos dos inventores da Brasilata. Falamos da transação que você completou em 2024, que foi a primeira transação na sua gestão e como que foi isso. Estamos aqui com o Thiago Forte, grande amigo meu e CEO da Brasilata. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu queria que você contasse para o público quem é você. Tá bom. Bom, eu sou, como você bem disse, Thiago Forte. Eu sou administrador de empresas. Fiz um MBA fora em Barcelona. Adoro o que eu faço. Estou na companhia há 24 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a longevidade, carreiras longas, o que é um pouco o maior desafio, acho que, dos dias de hoje. Sou corintiano, pai de 3 filhos, amo esportes e é a primeira vez que eu participo de um podcast e eu só estou fazendo porque é você que me convidou, porque senão dificilmente eu me exporia. Eu pareço que não sou tímido, mas eu sou um pouco. Bom, obrigado. Fica mais especial esse episódio e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Thiago, me conta uma coisa. O que é ser o CEO de uma empresa familiar, capital nacional, como o meu irmão gosta de dizer, que já fatura seus R$1 bilhão por ano? Bom, o cargo ele pode dizer algum glamour, mas na realidade não tem glamour nenhum. Como o seu irmão bem disse, então, capital nacional, estando aqui no Brasil, é aquela luta diária, né? Então você é visto pelo setor público como o inimigo, então o empresário é sempre o que está arrumando algum jeito de burlar a lei, de sonegar. Muitas vezes pintado por muita ideologia como vilão, né? Então o inimigo aquela velha discussão do capital-trabalho, uma coisa arcaica que sempre existiu, e num ambiente extremamente desafiador que é o Brasil, uma crise a cada 2 anos, mais as crises que vêm do mundo, incertezas e na realidade assim o cargo pouco importa. O que fez a gente chegar, e eu particularmente estar onde eu estou, foram muitos anos de preparação, amar o que eu faço, eu amo de verdade, óbvio, nem todos os dias são agradáveis, mas eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa. Então, isso acaba, quando você gosta do que você faz, você acaba se divertindo, né? No sentido assim mais literal. E eu me divirto lá, com todos os problemas, mesmo em anos difíceis, a gente se diverte. A gente costuma dizer lá na Brasilata que não se separa o trabalho da vida pessoal. Não existe vida profissional, vida pessoal, né? Às 5h30, 6 horas da tarde, 7 para quem é banqueiro, 8. Você não desliga o seu botão de vida profissional para ir para casa. É uma coisa só. Então, se você não está bem no seu casamento, isso vai contaminar o seu desempenho. Se você não está legal no seu trabalho, você vai contaminar o seu casamento. Então, eu acredito muito, e lá na Brasilata a gente fala demais disso, do clima organizacional. A gente sempre teve esse mote de que não existe cliente satisfeito com funcionário insatisfeito, por exemplo. Então isso mostra muito um pouco do que a gente tem como desafio. E, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande, porque são 1.200 famílias que dependem diretamente desse trabalho e as coisas chegam até nós. Acho que é muito comum eu ando na fábrica todo dia, você sabe bem, no mínimo 2 vezes por dia, e as pessoas param. Acho que o fato deles me pararem para conversar e para trazer problemas e para trazer coisas do dia a dia ajuda demais as pessoas a terem esse sentimento de pertencimento, sabe? E eu procurei sempre, desde o começo, manter os canais abertos. Então isso, sou convidado para casamento de funcionário, para culto de igreja, para... Enfim, e é uma honra isso, porque isso é como você acaba se portando no dia a dia. Então eu procuro ser muito acessível, não só
entre os meus pares e entre acionistas e conselho, mas principalmente com toda a comunidade em volta ali do nosso ambiente de trabalho. Clientes, fornecedores, todo mundo. Compartilha com a gente, não sei, uma decisão sua como CEO que foi importante nessa jornada e que fez muita diferença para a empresa. Olha, eu estou há 11 anos no cargo, estou há 24 na companhia, 11 anos no cargo, e acho que é difícil dizer um projeto só, mas a mudança de São Paulo para o interior foi um fator muito importante. Então, a gente estava aqui num bairro que é praticamente o centro de São Paulo, na Barra Funda, espremido, um monte de restrições, IPTU altíssimo, restrição de circulação de caminhões e de barulho, cheiro, porque era um bairro industrial e acabou, por vocação, virando imobiliário, né? Muito crescimento de residências e escritórios. Então a gente acabou virando um problema para o bairro. Ao mesmo tempo, isso trouxe uma oportunidade muito grande, porque a valorização do imóvel foi bastante expressiva. Só que você mudar uma planta que é 50% do faturamento e que tinha na época 500 funcionários é um baita desafio, né? Não é uma mudança de um call center, é uma indústria, tem máquinas de 30, 40 metros, mais a logística disso tudo, processos interrelacionados. Então, eu acho que isso daí foi um ato de muita coragem. Nós mudamos isso um pouco antes da primeira eleição do Bolsonaro, em 2018. O Brasil andava ali nos finais de Dilma II e aquele governo tampão do Temer, né? O Brasil andando de lado, recessão, a economia andando bem mal, inflação alta. E a gente tomou essa decisão que eu acho que foi muito corajosa, mas ao mesmo tempo ela arriscada. Não dá para dizer que não foi arriscada, porque no final das contas destravou um valor muito grande para o acionista dos dois lados. Primeiro pela valorização do terreno, que hoje virou um mega empreendimento com 8 torres residenciais. Nossa. E do outro lado, porque a empresa foi para um lugar melhor, onde ela podia crescer, tinha espaço, onde para o pessoal foi muito bom, as pessoas que saíam, e assim, isso foi um golaço. Vou dar um número para dizer como é que a gente mediu o sucesso. Primeiro porque foi para um lugar melhor e que era mais barato e com a logística melhor do que tinha na Barra Funda. Mas vamos esquecer isso. Para as pessoas, que são 500 funcionários, o nosso setor é um setor de mão de obra intensiva, que demora-se muito para treinar, formar, né, os talentos. Então, manter o máximo de pessoas era fundamental. Quando nós fizemos um pouco a localização, não foi por acaso, a gente plotou o endereço do Google Maps de um por um dos funcionários e vimos que existia determinada região da Grande São Paulo onde faria mais sentido, que ou melhoraria ou ficaria igual para a maioria das pessoas. Esse foi o nosso principal motivador, então, assim, o fator decisório. E o fato é que dessas 500, quando a gente olhou no mapa, a gente falou, putz, uns 70, 80 não tem como ir. Não tem mesmo, porque primeiro o cara depende de transporte próprio e tem que estar às 6 da manhã, que é o primeiro turno. Então ele teria que acordar às 1 da manhã. Ele depende de transporte público. Isso. Então, mesmo que se ele quisesse, ele não conseguiria, porque não está aberto o metrô, o trem para ele chegar o ônibus para chegar no trem e assim por diante. Então a gente falou, 70, 80 não vão. Pessoas, né? Pessoas, desses 500. No final das contas, só 20 não vieram. E desses 20, 12 aceitaram o PDV que a gente ofereceu, né? Os outros 8 viraram ações trabalhistas, né? Não preciso nem dizer. Mas o fato é que, para esses caras que moravam, por exemplo, no extremo sul de São Paulo e tinham que ir para Jundiaí, ou moravam no extremo leste, lá em São Miguel, Hermelino Matarazzo e tal, esse cara falou, pô, me ajuda no começo com um fretado, a gente organiza, tem umas X pessoas aqui, a gente vai numa vanzinha e depois eu me comprometo a me virar e mudar para um lugar mais perto. E foi um golaço, porque, pô, o cara mudar, tirar o filho da escola, mudar de cidade, não é algo trivial, né? Então mostra uma lealdade fantástica com a empresa. E isso, para mim, foi muito impactante, porque só de PDV, o que a gente economizou, faz a conta aí,
Normalmente uma rescisão entre custos e liberação de salário, para uma empresa como a nossa, que tem uma carreira longa e, portanto, o cara acumula um FGTS grande e a multa incide sobre isso, dá de 8 a 10 salários. Faz 8 a 10 salários vezes 50 que deixaram de sair. É uma economia brutal, né? Então, eu acho que esse foi um grande feito da nossa gestão. E não é só minha, porque eu não teria tomado essa decisão sozinho. Claro. E assim, eu entendo que a qualidade de vida dos funcionários melhorou. Pois é, eu ia chegar nisso, né? Muita gente que mudou fala, putz, cara, obrigado por ter feito isso, porque antes ele demorava 2 horas para chegar na Barra Funda, agora ele demora 15, 20 minutos. Quer dizer, é incrível. Fora a qualidade, porque você está numa cidade que é um dos melhores IDHs do Brasil, você sai da grande São Paulo, que tem violência, que tem, enfim, uma série de restrições que a gente já sabe. Então você está indo para o interior, só que é um interior a 40 quilômetros daqui. É maravilhoso. E para você mudou muito pouco. Quanto tempo você demora para chegar na... Antigamente eu demorava 20, hoje eu demoro 35. Só que é sempre 35. Né? Que os 20 às vezes podiam ser 45, 50. Hoje são 35 todo dia. E onde eu vou ouvindo podcast, vou divagando, vou no silêncio, mas com outro clima, né? E clima é muito importante. Eu vou repetir muito isso porque eu acho que esse é um dos maiores desafios de todas as empresas, de qualquer setor, que é a retenção e o que segura, né? O que a gente estava falando um pouco antes não é salário que segura a gente. Salário segura, óbvio que assim, salário ajuda a contratar. Então, se você quer que alguém venha trabalhar para você, você vai oferecer um salário, o cara vem. Mas o que ajuda o cara a ficar não é salário. São outros reconhecimento. Esse reconhecimento não é necessariamente monetário, aliás, muitas vezes não é. Um reconhecimento moral, né, do trabalho que ele fez, do tempo que ele está ali. Um plano de carreira, né, e como ele vai desenvolver as habilidades dele, aprender novas coisas. Então, né, vocês como educadores sabem muito bem disso, como é importante quando você oferece alguma vaga, o que não tem de gente interessada, e tem muita gente interessada, né, em aprender e se desenvolver em determinada área, você mesmo, né, é um exemplo disso, né, pós-doutor e não para de estudar, que é isso, né, hoje em dia é muito importante. Então, quer dizer, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade e tem muito desafio aí. Então, acho que a gente, como empresa, né, nós como empresários, temos que fazer o máximo para atrair, reter e melhorar. Porque o grande desafio hoje do país, né, você sabe melhor do que ninguém isso, é a produtividade. O Brasil hoje, está estagnado há 20 anos com o mesmo nível de produtividade. Dá até para dizer que caiu marginalmente. E com esse tipo de gente nova que está chegando no mercado, que gosta de ficar pouco, é muito difícil você aumentar a produtividade se você deixar no piloto automático. Entendi. Vamos falar um pouco mais sobre isso no módulo de carreira. Ainda no seu papel de CEO, eu lembro que, junto com a sua nomeação para CEO, a Brasilata criou um conselho de administração. Fala um pouco como é que foi essa transição para um formato do fundador com o CFO, depois o CFO que virou CEO, para uma outra governança um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, que divide, né, em assuntos de sócios na Assembleia de Acionistas, assuntos de conselho de administração e o papel do executivo, né, do diretor. Bom, você explicou muito bem o que nos motivou, o que ocorreu. E aí eu vou contar o que nos motivou a fazer isso. E basicamente é o aumento da complexidade. Então, assim, o aumento da complexidade societária é que fez, se necessário, fundamental, esse aumento das amarras, por assim dizer, das estruturas de governança. Então, eu vou dar um exemplo. Antigamente, meu avô era dono sozinho, praticamente, ele tinha um sócio minoritário, ele era o conselho. Ele decidia ali no tete-a-tete, ia almoçar,
Ó, Securato, é isso, vamos fazer, não, acho que está muito, vamos investir menos, ano que vem vamos pagar menos dividendo, porque a gente vai ampliar a fábrica tal e não sei o quê. Então, você está feito, acabou, né? A partir do momento que você aumenta o número de sócios, isso veio por conta das sucessões, primeiro com o falecimento do meu avô, e a entrada das filhas no negócio, assim como os outros sócios que já foram ficando com mais idade também numa situação divisão, né? Entrada de novas pessoas, fez com que a gente precisasse criar mecanismos. Então, o primeiro deles foi um acordo de sócios. A gente não tinha um acordo de acionistas. Todos os direitos e deveres que a gente tinha, basicamente, eram tácitos. Então, tinha um acionista minoritário, o cara tinha o tag-along. Se meu avô fosse vender, ele falava pro cara, ó, você vai ter que vender também, você vai vender no mesmo preço que eu. Ponto, acabou. Ele era o tag-along junto com o sócio minoritário. Quando você aumenta esse número de pessoas e esse sócio que sempre foi o CEO e estava saindo da vida executiva, precisou-se então formalizar tudo isso, né? Afinal de contas, meu avô não estava mais, ele ia ter que interagir com as filhas do fundador, né? E mais os netos, no caso eu era o principal representante e meu primo. Então, quer dizer, precisou-se formalizar isso. Então, criou-se um acordo de sócios, um acordo de acionistas, com todas as cláusulas de direito de preferência, tag-along, drag-along, conselho de administração, o que é matéria. E aí, a família decidiu por bem se fazer representada por pessoas do mercado. Então, não tem ninguém da família, a não ser meu primo, que é o presidente do conselho, mas os outros todos são indicados, são pessoas que vieram de mercado, que já têm essa vivência e que, no final das contas, recebem, né? Mas dão um ar e dão um apoio efetivo mesmo para a administração. Então, eu me sinto muito apoiado. Se eu tivesse que cortar custos, como a gente está tendo que cortar agora, o conselho não seria uma delas, certamente, porque ele dá essa disciplina, ele dá esse guidance estratégico. Então, essa foi uma grande experiência, né, para todos, porque no final das contas, quem estava na operação, né, acabou indo para o conselho, então trocou o chapéu. É muito difícil, eu imagino, separar essas duas coisas, mas foi algo muito importante, assim. E o próprio conselho, ao longo desses 10 anos, que basicamente permanece a mesma formação, indo muito na linha do que é a empresa, né, das pessoas ficarem muito tempo, conhecerem e tal. Daqui a pouco você vai falar o Securato da Brasilata, o conselho da Brasilata, né? Uhum. E, então, é muito gratificante e foi muito importante para a companhia, porque são 10 anos já, 11 anos de conselho, e como que a gente já evoluiu, você sabe muito bem disso, né? Acho que as primeiras reuniões em comparação com hoje, tudo é uma evolução. Os próprios temas que a gente trata, eu acho que deram uma sofisticada, né? Eles modernizam-se e se sofisticamos, nos sofisticamos, né? Para mim é um privilégio participar do Conselho da Brasilata, mas o assunto não sou eu, é o meu convidado, que hoje é você. Mas, de fato, eu vi o conselho sendo montado, no começo um caráter mais informacional, depois ele vai para um lado operacional. Hoje ele é muito estratégico, né? O nível da discussão é diferente, o nível dos problemas que a gente discute. O conselho se diversifica um pouco, né? Até com a entrada da Roberta, trouxe um outro chapéu que a gente não tinha antes. Então, é uma empresa viva, né? Um conselho também é vivo. E eu acho que talvez o Brasil tem muitas empresas familiares, né? No estágio, companhias de tamanho médio, grande, e mesmo as menores, e que tem esse desafio. E quando me perguntam, né? Eu acho que não existe uma fórmula. Tem que ser tailor-made. Eu acho que existem passos que são comuns a todos. A necessidade de aumentar a governança é o grande motivador. E como que a gente vai aumentar a governança? Como a gente vai melhorar? Tem companhias que estão mais maduras para fazer isso, tem companhias que estão menos maduras. O importante é você ter onde você quer chegar. E aí, ao longo do tempo, você vai montando,
putz, no primeiro ano vai ser assim, no segundo ano eu quero aumentar para isso, e assim por diante. Eu acho que não existe fórmula pronta, mas no nosso caso, eu acredito também que foi um grande sucesso. Eu vejo hoje, em reuniões com bancos, com companhias de private equity e tal, todos, quando a gente fala do conselho, da companhia, eles já estão muito mais, né? Você mesmo já foi procurado, e até negócio a gente já fechou por conta de indicações, né? De saber que você trabalha lá e que podia fazer a ponte. Então, acredito muito no poder das conexões também. Boa. E sonhando um pouco para o futuro, aonde você gostaria de levar a Brasilata no futuro? Aí você escolhe 10 anos, 20 anos, 50 anos. Eu acho que o grande desafio do Brasil... Como com o chapéu de CEO, tá? Claro. O grande desafio atual é consolidar o mercado brasileiro. A gente fez uma primeira transação ano passado, né, de M&A. Já havíamos feito muito lá no passado. No passado, quando eu digo, década de 80, nem era na minha gestão, mas já havíamos feito 2 ou 3 M&As na época. Então, só que mesmo líder no mercado, né, a Brasilata ainda tem um potencial de consolidar, né? Então, eu acho que a governança, voltando no tema anterior, é um grande trunfo para isso, porque quem tem sócios e quem já colegia uma série de decisões pode trazer gente de fora, outra família, outras famílias, para sentar no mesmo conselho e colegiar as decisões, né? Nós não temos... O fato de termos acionistas minoritários, eles quase que eram a nossa parte de companhia aberta, em que a gente presta conta e colegia muita coisa, mesmo tendo o controle da companhia. Então eu acho que, do ponto de vista de governança, a gente está pronto, né, para ser esse agente consolidador, e aí, de novo, isso ajuda demais, né, tanto do ponto de vista de ir a mercado. Os bancos veem com bons olhos uma companhia que tem balanço auditado, que não tem caixa 2, que está no relacionamento, já fez uma primeira operação no mercado de capitais, com CRI, enfim, debentures. Então isso vai criando um relacionamento para um passo maior, né? Então esse é um grande desafio da consolidação. E eu acho que a gente tem como ambição, e já estamos no caminho, ainda que incipiente, de ser uma companhia que vende tecnologia para fora. Você sabe muito bem, a gente tem mais de 100 patentes, né, o que é muito raro num setor como o nosso, maduro, né, de fabricação de latas, mas recentemente a gente desenvolveu 2 tecnologias muito revolucionárias, que foram patenteadas. E hoje a gente, pela relevância e o potencial que elas têm, a gente fez o spin-off dessas 2 tecnologias, criamos uma empresa que é controlada pela Brasilata e que tem a participação tanto da pessoa que desenvolveu essa tecnologia, como de outros 2 executivos, que são os que tocam a operação, e a gente está licenciando e vendendo essa tecnologia para fora, para outras fabricantes de lata no mundo. Uma dessas tecnologias foi desenvolvida com a HP. Essa divisão da HP é uma divisão da HP que fica em Israel, por exemplo, que é um berço da tecnologia, de inovação mundial. Então mostra um pouco do nosso. Então a gente quer se colocar como agente consolidador no Brasil, mas talvez nossa maior ambição seja ser reconhecida como uma empresa de tecnologia que não só usa isso para o seu crescimento e para a sua vantagem competitiva, mas para vender, ter essa receita com outras empresas no mundo. Legal, bacana. Sabe o que acontece quando a gente produz um conteúdo que é interessante, que é relevante, mas acabou saindo do roteiro? Aqui no Diário de um Banker, a gente transforma numa pílula. Essas pílulas são vídeos de 3, 4, 12 minutos, vídeos curtos, mas com começo, meio e fim. Sempre de uma discussão que surgiu no programa, que é bacana, que é interessante e tem começo, meio e fim. Confira a pílula e o episódio completo, pois os conteúdos são diferentes. Agora,
queria mudar para o tópico carreira. Uhum. E aí temos aqui o privilégio de falar sobre carreira com um CEO. Tiago, como é que é lidar com os talentos de uma operação industrial, que pode ser até percebida como não muito sexy, né? Uhum. Bom, nesse ponto a gente vai poder discordar um pouco, porque pode não ser muito sexy para quem quer trabalhar com M&A e fazer emissões ou estar no mercado financeiro na Faria Lima ou em Wall Street, né? Mas essas faculdades de engenharia estão aí, tem muita gente que sonha em atuar em fábrica, né? É bem verdade que esse número de pessoas anda cada vez mais raro, mas ainda tem muita gente que quer. Então, vou dar um exemplo. Um engenheiro aeronáutico, a maioria das pessoas que entram, né, não pensa em fazer M&A. Não. Ele quer trabalhar na Embraer, quer trabalhar na Dassault, quer trabalhar na Boeing, enfim. Então, sempre tem muita gente interessada. E a Brasilata sempre foi um começo de carreira muito legal. A gente é uma empresa de carreira longa. Comigo, somos 5 diretores. Os outros 4 diretores foram primeiro emprego, entraram na Brasilata como estagiário. Caramba. Esses 4 são engenheiros, cada um tipo de engenharia, mas os 4 são engenheiros, entraram como estagiários. O mais antigo em 87 e o mais recente em 95. Uau! Tá? Foram crescendo, começaram como estagiário no piso de fábrica. Um virou CFO, o outro virou diretor industrial, o outro virou comercial, que isso é uma das coisas que a empresa possibilita muito, crescimento lateral, né, e não necessariamente vertical. Acho que é um dos grandes diferenciais. Então ainda tem muita gente que nos procura, né? A gente sempre recrutou na Poli, desde o começo, hoje bastante na FEI. Por conta da nossa localização, a gente mudou um pouco o polo de recrutamento, porque não dá para você pegar um estagiário que estuda em São Bernardo ou Mauá e vai trabalhar em Jundiaí meio período, né? Mas existem Unicamp, existem uma série de outras universidades por lá e a gente tem tido boas experiências. Então ainda tem. Eu acho que a Brasilata, como eu citei, né, um exemplo de longevidade, de carreira longa. Antigamente, a gente usava isso como marketing. Então, se eu queria recrutar alguém, convencer alguém a trabalhar para mim, eu falava, olha, vem trabalhar comigo, porque aqui é um lugar que você vai começar como estagiário e vai poder se aposentar na empresa. Putz, chovia, né, gente querendo vir. Hoje, se eu falo isso, o cara nem aparece. Morre de medo, porque ninguém quer. Ele vai falar, porra, mas então o que é? É um campo de concentração? É uma prisão que se segura as pessoas lá? As pessoas querem muitos desafios e ficar muito tempo não é necessariamente o que eles querem. Então, qual que é o nosso desafio? Obviamente, a gente quer que eles fiquem muito tempo, mas eu preciso dar uma outra roupagem na abordagem. Então, eu vou falar assim, aqui é uma empresa que você vai poder desenvolver as suas características, desenvolver as suas habilidades e atuar em diversas áreas. Eu não tenho um plano de carreira para você. Você entrou como estagiário em engenharia, depois você vai virar um mecânico, depois você vai virar um assistente, depois um auxiliar, depois um coordenador, depois um gerente. Não. Então, eu vou dar um exemplo mais fácil de entender na própria diretoria. O diretor industrial talvez tenha sido o único que tenha feito uma carreira totalmente industrial, embora ele tenha morado em 3 unidades diferentes, né, da empresa, porque ela dá essas oportunidades de sair, e foi gerente de 3 unidades. E lá, quando você é gerente de uma unidade menor, você acaba sendo um comercial, financeiro, um industrial, né? Mas os outros, um começou na fábrica como engenheiro de produção e hoje é o diretor comercial. Antes ele estava na controladoria, foi gerente financeiro durante muito tempo. O Luiz, que também entrou como engenheiro, hoje é diretor industrial, mas foi gerente de vendas. Ou seja, a gente gosta de dar os exemplos e ter essas conversas constantes com as pessoas de que, não cabe a mim dizer o que o Securato vai fazer. Você trabalhou em banco,
Agora você está com a sua consultoria, agora você está no podcast, Uhum. amanhã você pode estar, você dá aula. Eu não tenho essa pretensão de dizer onde eu quero você daqui a um tempo, mas o que eu quero dizer é, se você tiver aderente ao nosso ambiente, se você tiver, se for como a gente chama de guardião da nossa cultura, dos nossos valores, compartilha tudo isso, você vai estar onde você quiser. As oportunidades aparecem. Aí cabe a você pegar ou não. Será que eu me candidato para essa vaga de gerente na unidade Nordeste? É você que vai dizer. Mas eu não vou dizer que você vai para o Nordeste. Eu posso te convidar. Aí você aceita ou não, mas cabe a você se candidatar. Então, o recrutamento interno é uma das coisas mais importantes e motivadoras que a gente tem lá na empresa. Então, todas essas políticas tem que ter, eu tenho que acreditar, porque, queira ou não, o CEO ele é o guardião da cultura, né? E não por acaso, você sabe bem, a única área que está comigo é o RH, embaixo de mim formalmente. Eu dou palpite em tudo, né? Mas a área que está formalmente embaixo de mim é o RH, por conta justamente disso. E não é porque eu estou olhando, não sou um cara de RH, nunca fui, mas é porque esse elemento cultural é fundamental. Eu gosto do exemplo do CFO, recentemente. O CFO da Brasilata subiu para o conselho e a Brasilata contratou um novo CFO. Quantas pessoas de dentro da Brasilata concorreram para essa vaga? Nessa vaga do CFO foram 3 pessoas, mas quando ele saiu da área dele de gerente de controladoria, também abriu um recrutamento interno. Ah, sim. E foram mais 5 pessoas ali, né? E a pessoa que ganhou a vaga veio da área de materiais de suprimentos, era a pessoa de suprimentos, e para a área dela, um monte de gente se candidatou. Ela era coordenadora, virou gerente na área de suprimentos. Então, isso mexe muito com e a gente gosta, antigamente, né, a gente sempre falava, mas não formalizava por que a pessoa foi escolhida. Então a gente fala, olha, o Securato concorreu aqui informamos a todos que o Securato é o novo gerente financeiro da Brasilata. O Securato entrou na companhia em 1900 e não sei quanto, é engenheiro, faz isso, conta um pouco de você. E se desenvolveu, fez tais cursos. Então isso fala, cara, se ele fez e tem tudo isso, né? E a empresa investe muito em educação. Você sabe muito bem, a gente tem uma verba por ano e essa verba é sagrada, a gente obviamente sempre reajusta, né? Mas é algo que a gente avalia demais. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue pulverizar isso. Um dos exemplos que eu mais gosto de citar foi um exemplo, foi quando nós fizemos aquele curso, nós sentíamos que as discussões gerenciais havia um descompasso entre o conhecimento de alguns em finanças, análise de balanço, né? Porque tem um gerente industrial que veio nessa carreira de indústria, não necessariamente teve a bagagem de finanças que o cara de controladoria fez, é natural, né? Então as discussões muitas vezes acabavam ficando mais rasas nas nossas reuniões de gerência e diretoria, né? Então eu lembro que eu trouxe o problema para você, nós estávamos no meio da pandemia, então não podia fazer um curso presencial, né? E a gente fez aquele curso que foi maravilhoso, tinha só os plantões de dúvidas, mas cada um olhava o seu e fazia no seu ritmo. Se eu tivesse que fazer isso, não precisa nem ir longe, 10 anos atrás, eu ia ter que trazer todo mundo para São Paulo, várias vezes ou vários dias, ficar em hotel, deslocamento. Cada um faz na sua casa, no tempo que deu, né? E foi assim incrível, porque o nível da discussão e dos debates subiram absurdamente. Aquele programa foi muito legal. A gente separou alguns conhecimentos fundamentais de finanças que todo mundo deveria ter, deixamos o material disponível para todo mundo acompanhar no seu ritmo de casa, né, na sua conveniência, e aí a gente fez um encontro ao vivo para cada módulo para consolidar o conhecimento. E aí tinha os plantões de dúvida, mas esse encontro final foi muito importante. Módulo 2, encontro final, módulo 3, encontro final, e depois teve uma masterclass para fechar todos os assuntos aí aplicado na Brasilata. Foi um golaço. Então, quer dizer, a tecnologia ela democratiza muito o conhecimento.
Então hoje a gente tem uma plataforma interna que tem uma série de cursos sobre os mais diversos temas, desde relacionamento interpessoal, liderança e tal, que está disponível para todo mundo. Muito legal. Bom, todo mundo mesmo, todo mundo. Então, se o cara trabalha na Brasilata, ele tem direito a entrar lá e ver. Isso conta para ele, né? A gente olha, então você vai analisar uma pessoa que está num processo de recrutamento. O cara foi bem na entrevista, ele não falta, ele tem um comprometimento legal, um relacionamento bacana com os colegas, já fez tudo isso, né? Vira meio que uma competição, né? Do cara querer conhecer mais, faz a provinha, porque no final tem as provas. Então, quer dizer, a tecnologia trouxe esse advento, né? De democratizar o conhecimento. Não, e no final está na cultura da empresa. O estagiário de hoje pode ser um diretor daqui a alguns anos. O duro é convencer o pessoal a ficar, mas isso é outra quantos anos, porque assim, hoje o cara entra como estagiário, amanhã ele quer ser gerente, depois de amanhã ele quer ser diretor e daqui uma semana ele quer ser sócio. O ciclo inteiro em 5 semanas. Né? Isso... A velocidade, problema de velocidade. Exatamente. Tá bom. E, Thiago, uma das assinaturas da Brasilata, aí uma grande contribuição do professor Teixeira, que foi CFO, que foi CEO, que é sócio da Brasilata e membro do Conselho de Administração, é o conceito do inventor, da geração de ideias. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, a Brasilata tem... desde 1987, um programa de sugestões que chama Projeto Simplificação. Esse programa de sugestões, na época, ele surgiu, era na gestão do Teixeira, como você bem colocou, que é um grande estudioso do assunto, né? Ele sempre gostou de ler muito, deu aula, ainda dá aula, e ele caiu no colo dele lá um artigo sobre... Estava em voga, o Japão era a grande bola da vez, né? Até existia aquela discussão se o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e tal, então começou a se falar muito no mundo ocidental sobre o programa Toyota de produção, né? E dentro do programa Toyota tem as técnicas industriais japonesas, Kanban, Kaizen, Just in Time, enfim, Ishikawa e por aí vai. E aí ele quis implantar isso na Brasilata, só que a base de sucesso para a implantação disso era que houvesse uma comunicação. Então, como existia uma dificuldade grande de comunicação entre o piso e a gerência, porque existiam muitos níveis hierárquicos, surgiu a ideia de se fazer um programa de ideias, né? Basicamente assim, de o cara poder dar ideia para que chegasse nas chefias. E então aí que surgiu o projeto Simplificação. Obviamente, ao longo do tempo, esse programa de sugestões foi se sofisticando e ele é a marca da Brasilata no que diz respeito à gestão, né? E eu mantive isso. Eu lembro muito bem da conversa quando eu assumi com o Teixeira. Ele falou: Thiago, você tem autonomia para fazer tudo o que você bem entender, né? Mas a única coisa que eu te peço tenha muito cuidado e muito carinho com o projeto de simplificação. E o que ele estava querendo dizer com aquilo era que o clima organizacional da Brasilata ser muito bom é por conta do projeto de simplificação. Por que isso? Porque as pessoas, quando mandam ideias e essas ideias são implementadas, ou mesmo quando elas são reprovadas e tem que ser justificadas, você está dando voz a todo mundo, né? Então, é um empoderamento da base da empresa, independente do nível hierárquico. E então, isso no final das contas, óbvio que ele busca algumas ideias, e algumas ideias são muito boas. Algumas ideias têm savings fantásticos, de milhares de reais por ano. Quando você soma isso com a quantidade de ideias que a gente tem, é brutal. Mas o grande objetivo e a razão de existência do programa de sugestões é o clima organizacional bom. Porque a gente acredita, como eu falei no começo, que não existe funcionário satisfeito, não existe cliente satisfeito com funcionário insatisfeito, né? Então o clima gera tudo. Então o cara, quando está produtivo,
quando ele está motivado, ele produz melhor, quando ele está com vontade, ele não falta, quando ele está motivado, ele tem relações melhores, ele tem ideias melhores, e por aí vai. E aí, linkando com o inventor, quando a gente registra a pessoa, a gente coloca ela como um inventor, não é um funcionário, ele é um inventor. Então, assim, faz parte do contrato de trabalho dele mandar ideias e ser um inventor. Então, isso até dá um sentimento de pertencimento à pessoa. E foi uma sacada muito boa do Teixeira e é uma das coisas que eu faço questão de manter. E vira e mexe, você acompanha bem, quando o número de ideias cai um mês ou outro, tal, ele leva até para o conselho, porque você vê como ele enxerga isso como uma estratégia, que a gente sabe da importância disso. Quantas ideias os seus funcionários têm? Olha, nós somos 1.200 funcionários, 40 mil por ano. 40 mil ideias por ano? 40 mil ideias por ano. É um número bem expressivo e óbvio que a maioria dessas ideias são ideias simples, mas tem ideias muito bacanas, muito legais dali. Porque ali é uma ferramenta assim, imagina que você tem um líder que não está você não tem uma boa conversa, que você não está sendo ouvido, que você não está se fazendo... ele não está dando a devida suporte, não está sendo um bom líder para você. Você mandar uma ideia, ele é obrigado a ver essa ideia. É uma coisa você chegar aí e chamar ele para falar, na hora do almoço, putz, eu queria fazer isso ali na máquina e tal. Tá bom, vai. Tá. Você pode fazer isso. Uhum. Mas se a ideia vai, se ele manda a ideia primeiro que ele tem um prazo para avaliar. Se manifestar. E se ele não aprova, ele tem que dizer por que ele não aprova. Olha, a ideia não foi aprovada, porque o custo é elevado, porque ela é inviável, porque no final das contas não é bem isso, tal. Mas, então, ela vira uma ferramenta de gestão. O programa de sugestão é uma ferramenta de gestão. E não por acaso, a Toyota, até o surgimento da Tesla, é a maior montadora do mundo. Do mundo pré-carro elétrico, é a Toyota. É um super case de sucesso. E vocês têm um aplicativo para gerenciar essas Hoje ideias? tem um aplicativo porque o número de ideias cresceu. Antigamente, até quando o projeto surgiu na década de 80, a gente ainda tinha um contingente importante de pessoas sem segundo grau, semi-analfabetos. E aí a empresa, naquela época, já tinha uma universidade dentro, né, no telecurso, que a gente dava aula e alfabetizou. A gente fez 100% de alfabetização. Você lembra que ano foi isso? Começou em 87, 80 e poucos, e durou... Quando eu comecei a estagiar, em 2001, ela estava terminando. Porque tinha muita gente que começou depois, né? E aí foi terminando. E, bom, sentimento de orgulho absurdo, né, das pessoas. Ou seja, vocês alfabetizaram 100% da força de trabalho antes de 2000. Muito antes. Então, quer dizer, a gente leva a sério esse negócio. Educação é bastante... a base de tudo, né? Caramba, incrível. Muito legal. Que orgulho, né? Muito. É uma responsabilidade, né? Também. Se você está ainda decidindo o que você quer fazer da vida e você está inclinado a investment banking, mas não tem certeza, ou você já decidiu o que é investment banking, mas precisa aprofundar um pouco e entender melhor, o curso Entrada em Investment Banking foi feito para você. Porque no Entrada em Investment Banking eu trato os principais fundamentos que um investment banker precisa saber. Então tem contabilidade, tem análise de administração financeira, tem introdução a M&A, tem introdução ao mercado de capitais, tem introdução a valuation, ou seja, tem todas as matérias importantes que você precisa saber. É claro que não é com tanta profundidade, mas essa visão geral ela é fundamental para você construir o conhecimento que você precisa. Além disso, a gente colocou várias palestras com profissionais do mercado, trazendo cases, trazendo a sua experiência para você testar se você se identifica com essas pessoas, se é isso que você quer fazer mesmo. Entrada em Investment Banking foi feito para você que já sabe o que é Investment Banking ou que está na dúvida e precisa tomar uma decisão de carreira. Tiago, a hora mais especial do podcast é a hora de falar de uma transação. Fala como é que foi a sua experiência como CEO envolvido em transações de fusões e aquisições. Como é que
Como é que isso aconteceu com você? Bom, essa foi a primeira aquisição. A gente já tinha feito, mas nunca de empresa. Então, essa foi a primeira aquisição mesmo que a gente fez nessa minha gestão, né? E foi um processo bem interessante, porque essa empresa que a gente acabou adquirindo, nós já havíamos tentado 2 vezes nos fundirmos com eles. Era um grupo muito tradicional, um grupo, uma na minha gestão, inclusive. Nós nos aproximamos, montamos a equipe, tínhamos os assessores e, no final das contas, acabou não vingando. Então, a terceira vez foi o charme, né? Third time is a charm. Exatamente. E acabou fechando só na terceira oportunidade. E foi muito curioso, porque tudo começou assim. A gente estava num processo bem grande de rearranjo operacional logístico. E eu estava fazendo o orçamento para o ano seguinte, isso era mais ou menos novembro de 23. E aí a gente tinha lá no orçamento um gasto absurdo ou grande com um serviço que a gente ia fazer fora, por conta da mudança. Porque como o meu produto e minha máquina ia estar de mudança, e essa máquina demora muito tempo entre ser desmontada, transportada e reinstalada, e a gente ia ter que fazer fora esse serviço e estava uma fortuna. E aí eu virei pro diretor industrial e falei, a gente, cara, com esse valor aí dá pra gente comprar uma máquina, não dá? Ele falou, dá. Só que uma máquina demora 12 meses para chegar no mínimo, né? Falei, bom, se tem uma coisa boa de um setor que tem capacidade ociosa, né, maior do que a oferta maior do que a demanda, é que tá cheio de equipamento aí ocioso. Então vamos tentar comprar de alguém. E aí começamos a pensar quem teria essa máquina. E a gente acabou caindo nessa empresa. Falei, eu vou ligar para ela. Liguei pro gerente geral dessa empresa e falei, olha, é o seguinte, eu sei que você tem aí a máquina tal, eu vou precisando dela, você não quer vender para mim? Aí ele falou, olha, eu vou conversar aqui com o pessoal da Hold, os controladores e dar uma ligada para você. Tá bom, amanhã você me liga? Ligo. No dia seguinte já ligou o assessor deles, que é o cara de M&A do grupo, ele é interno, mas tudo que é transação, esse grupo é um grupo muito experiente, muito ativo em compra de empresas, compra e venda de empresas. Aí ele me ligou, ele falou, Thiago, tudo bom? Tal. Eu falei, e aí, tudo bem? Fulano falou comigo sobre a máquina, tal. Eu falei, isso, e aí? Posso ir aí em São Paulo? Eu falei, putz, já vi que não vai ser tão simples quanto eu imaginava. E aí ele veio e falou, olha, eu falei, claro que pode, né? Mas ele já veio com um negócio e falou, é o seguinte, agora eles estão convencidos que o negócio não faz sentido no grupo, ficou muito pequeno para a operação do grupo, e eles não querem vender a máquina, eles querem vender a empresa inteira. Eu falei, puxa vida, mas a empresa inteira agora, será? Vai, não vai? Eu falei, não, agora vai, eu vou ser o assessor, você no meio de vocês, eu tenho expectativa desse troço fechar em 3, 4 meses. Eu falei, puxa, duvido, porque se as outras demoraram todo... Não, mas agora vai ser diferente por causa disso, até a expectativa deles em relação a coisa mudou e tal. Eu falei, bom, vamos lá, né? É minha obrigação. E aí, eu nomeei você para ser o nosso interlocutor, o nosso negociador, e de fato foram alguns, talvez 5 meses, por aí. Um pouco mais, pouco menos, mas foi por volta de 5 meses a gente fechou o modelo do que a gente queria e que a outra parte também desejava. E é muito curioso porque você sempre me dizia isso e por aqui sai por aqui, mas o fato é que durante esses 5 meses eu achei que já estava fechado umas 10 vezes e eu achei que tinha ido pro brejo umas 20. Eu falei, puta, não vai dar de novo, não acredito. Terceira vez que a gente conversa, olha o tempo que eu perdi e não consegui usar a máquina e já estou fazendo serviço fora, enfim. E no final fechou. Mas o curioso foi o que você sempre fala da gestão de gerir as expectativas, né? Você tem que... e as expectativas, óbvio, do empresário, ainda mais nós que estávamos querendo muito comprar aquele equipamento especial, era de imediatismo, né? Então foram 5 meses em que às vezes ficavam uma semana, 2 sem se falar, outras que a gente se falava 10 vezes por dia com a outra parte. Então um processo muito
eu não sei se todas as transações são assim, mas essa transação ela é muito inconstante. Então tem semanas de temperatura altíssima, outras de gelado, porque as agendas das pessoas também acabam, né? Eu tinha outras coisas, você também estava metido em algumas outras transações, enfim. O fato é que foi uma baita experiência, aprendi um montão, acho que se não der certo eu vou ser seu assessor, nem que seja para ser o good guy, né? Que às vezes você é um bad guy, eu tenho que ser o good guy e vice-versa, mas eu entendo a paixão que vocês têm por isso, e quando você quer trazer gente para trabalhar com você, eu imagino que você conta muito dessas sensações e dessas pequenas vitórias, dessas conquistas que se tem ao fechar um deal, e também saber lidar com as frustrações, porque poderia ter não acontecido, né? Se qualquer uma das partes, aliás, você lembra muito bem, vamos dizer, o toque final, quando estava um pouco empacado, mas que precisava acelerar, veio de uma conversa com o presidente deles, comigo, né? Que me chamou e falou, vamos definir, já não aguento mais esse troço, é isso, tá bom, concordo, então, beleza, é isso mesmo, vamos, então vamos, fechou, né? Quer dizer, é um turbilhão de emoções, né? Mas eu sempre brinco, né? M&A não é mergers and acquisitions, é misery and agony. Não é? Mas foram meses que eu aprendi bastante. Não é algo que eu estava, obviamente, habituado, não fazia parte do meu dia a dia, mas eu entendo, assim, já participei de grandes negociações, de grandes, né, contratos em que você está aí negociando e que você tem que, eventualmente, ser um pouco mais flexível, às vezes você tem que ser um pouco mais incisivo e exige muito e a experiência conta demais. Várias vezes você falava, não, deixa que eles vão voltar atrás nisso, eles vão pegar nesse ponto, e a experiência, né? O fato de você fazer isso há muito tempo, as pessoas mudam e tal, mas o comportamento humano, as necessidades, os anseios são basicamente os mesmos, e muito eu entendo do que eu entendi desse tipo de transação é o ego. Satisfazer o ego da contraparte, né? Da outra parte. Você tem que dar uma vitória para ele. Então, tudo isso você vê na prática ali em 5 meses no nosso caso. Não é? É isso. Então, assim, isso foi uma parte dura. Depois tivemos o CAD, que analisou uns 2 meses e pouco, até aprovar, e aí começa, assim, aí você vai embora, pega o cheque, e a gente fica lá tendo que fazer a integração. E fala da integração, como é que foi isso? No nosso caso foi menos complexo, porque, quer dizer, eu acho que o fator... Bom, primeira coisa que eu sempre digo, a cultura é um elemento fundamental de um sucesso ou insucesso de uma empresa, tá? Então, eu sempre falo isso, pode parecer algo secundário, mas eu entendo na minha cabeça hoje, com uns 45 anos, que a cultura é o que leva uma empresa ao fracasso ou ao sucesso. Ponto. Então, posto isso, eu acho que o mais difícil num processo de M&A, uma fusão ou mesmo uma compra, é a integração de culturas. Então, nesse ponto, eu não sofri. Porque nós compramos equipamentos, compramos o estoque e contratamos alguns funcionários chave, fundamentais, que a gente julgava importante para atuarem conosco. Óbvio que essas pessoas, aí eles vão ter eventualmente alguma dificuldade de se adaptar à nossa cultura, que é diferente da deles, mas é muito menor do que se eu tivesse comprado a empresa como um todo, operado no site deles e fosse fundir gente, manda meu gerente aqui e tal. Então, nesse ponto, eu tive menos desafios. O desafio veio, então, na outra parte, porque tudo bem, eu não tenho esse ônus, né?
esse bônus dos equipamentos é tirar tudo aquilo. Então o ônus é tirar todo o equipamento em X dias e mandar para as fábricas e operar, porque ele tinha os clientes dele. Uhum. Então o desafio grande foi pegar tudo que estava concentrado naquela fábrica, mandar para 3 fábricas nossas em diferentes regiões do Brasil, instalar e botar para produzir. Especialmente aquela máquina que você queria muito. Especialmente aquela máquina que demorou mais do que aquilo, mas tudo bem, né? A gente não compra um negócio pensando no ano. Boa. Mas o fato é que a parte difícil da integração de culturas a gente não teve. Mas é muito curioso isso. E aí você vê como uma coisa leva a outra, né? O aprendizado da mudança de Barra Funda para Jundiaí foi fundamental para o sucesso dessa transação. Pois é, exatamente. E eu estava, um caso recente aí, que todo mundo dava como certo, e agora estão em vias de separar, que é o Asas, né? Uhum. A cultura dos dois co-CEOs falam que isso o temperamento e a cultura das empresas vai dar na separação. Quer dizer, tinha tudo. O Excel aceitou todas as sinergias, as pessoas que estavam envolvidas, né, colocaram ganhos significativos, 1000 maravilhas, mas na prática juntar ser humano A com ser humano B não deu e estão desfazendo o negócio. Então, basicamente, fator cultural. Porque sinergia operacional, portfólio de produtos, estratégia de empresa, faz todo sentido. O que não faz sentido são os dois caras que não tem nada a ver um com o outro, que pensam muito diferente. Então, isso é uma das outras coisas, acho que é importante. Você fazer sociedade com quem você tem afinidade ideológica, né? Porque, obviamente, você não quer alguém que necessariamente que pense igual a você. Discordar, nós somos totalmente diferentes. Mas você tem os mesmos valores e você tem, né, opiniões diferentes, mas a base é a mesma. Então, esse fator em empresas, e acho que dá para citar, ele vai fazer um podcast só sobre cultura. E a importância da cultura organizacional no negócio. Essa foi uma ótima primeira transação. Eu sei que não foi a primeira da Brasilata, mas foi a primeira dessa gestão. Sim. Porque existia um alinhamento de DNA entre os acionistas, tanto do lado de lá quanto do seu lado, né? A mesma ética, a mesma cultura, valorização de clientes, valorização dos funcionários, uma preocupação muito grande com os funcionários nessa transação. Obviamente, não dá para salvar tudo de todo mundo, mas a preocupação estava lá. Eu acho que foi todo mundo tratado com muita dignidade e muito respeito em todos os passos. Sim. Isso tudo tem que estar contratado. E foi uma preocupação da transação. A segunda coisa, tinha um alinhamento industrial, de operação, de sinergia. A transação fazia muito sentido para eles vender e para vocês comprarem. Então esse foi um fator determinante no sucesso. O terceiro, um aspecto regional, que foi uma compra no Sul, e você tem uma operação no Sul. Então, e a cultura do Sul a gente sabe que é diferente, ela tem vários fatores que são bem característicos do povo brasileiro que vive naquela região, e que a Brasilata já está integrado na cultura da Brasilata. Isso também foi um fator importante. E o último foi a experiência que vocês tinham nessa mobilização de pessoas e equipamentos vindo da experiência da Barra Funda, depois da nova unidade no Rio de Janeiro, e que trouxe esse know-how para dentro, e aí vocês souberam lidar bem com isso. E quantas pessoas vieram da operação no total? 25, mais ou menos. 25. Alguns estão no Sul, alguns no Rio de Janeiro e alguns em São Paulo. E aí tem um ônus maior para essas 25 pessoas que têm que se adaptar à nossa cultura. À nossa cultura. Mas que é uma cultura bem receptiva, bem... mesmo assim, curioso, porque nós temos 5 plantas, né? Então, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Pernambuco. São 5 países. São. A gente está no Sul, uma região tipicamente alemã, o pessoal ultra sistemático, organizado,
como que eu posso dizer, praticamente neurótico por organização, previsibilidade, é o alemão puro, né? E temos, por exemplo, o Rio de Janeiro, ou Pernambuco, que é um outro Brasil, uma outra lógica, né? Mas todos eles têm a cultura Brasilata. Então a cultura da empresa prevalece sobre a regionalidade. Isso é curioso legal. isso. Isso mas essa é a força de uma cultura, para o bem. Né? Porque aí no final das contas você está formando uma pessoa que vai levar as coisas boas que ele tem, que a empresa dá, para casa, para a sociedade como um todo. Então isso é uma cultura forte. E fala como é que foi o processo de convencimento dessa transação no conselho e nos acionistas. Bom, acho que uma coisa que não pode acontecer, né, entre a diretoria executiva, e aqui, de novo, eu me considero um executivo, não estou nem falando como parte da família, né, mas o conselho não gosta de surpresa. É como o mercado, né? O mercado de ações é assim, ele gosta de previsibilidade. Então, obviamente, eu não vou ficar levando todo mês no conselho que eu tomei café com o Securato na Offner da João Cachoeira e tal. Mas quando tem alguma conversa interessante ou que faça algum sentido, eu sempre procuro atualizá-los, né? E sempre com aquela ressalva, olha, gerenciem suas expectativas, foi uma conversa, pode ser que... Né? Então, quando a gente começou a cutucar de novo o assunto, você lembra muito bem, a gente já trouxe algo mais evoluído, né? Nós alinhamos um posicionamento, falou, olha, aconteceu algo interessante, mês passado teve uma conversa do Thiago com o executivo tal, sobre o interesse tal, e a partir daí veio agora, aí se você lembra muito bem, puxa, mas de novo, será? Eu acho que não vai dar, vai trabalhar. Não, olha, dessa vez nós achamos que sim, o negócio tem muito mais chance de fechar por causa disso. Vamos colocar um prazo para que a gente fique mais confortável e não fique gastando energia e tempo num negócio que não vai sair, vamos. Então acho que foi algo muito... e a cada mês a gente dava uma boa atualização, e eles viam que a coisa de fato estava evoluindo relativamente rápido, mas sempre tinha alguma novidade. Nesse meio tempo, a gente já ia trazendo estudos de integração, como é que a gente faria, o que a gente imaginaria. A gente foi tendo acesso aos números, né? À medida que a gente foi evoluindo os estudos, a gente foi tendo mais acesso aos números. Então, isso aí vai deixando eles bastante interessados. E, obviamente, a questão de valores, que foi a parte... negocial, a gente também ia, olha, gostaríamos disso, e aí vai pegando inputs do próprio conselho durante o processo, trouxe algumas coisas interessantes que foram ajudando, mas eu acho que foi muito tranquilo. Aliás, são poucos os casos, talvez, eu não me lembro de ter trazido alguma coisa para o conselho com uma recomendação, talvez, tivemos uma recomendação que eu queria fazer um deal e que o conselho barrou, né? Aconteceu, eu entendi e eles me convenceram do contrário. E foi de fato a melhor alternativa. Se eu não tivesse conselho, eu teria feito. Não que eu teria me dado mal, mas eu não teria tido essa consciência que eu tenho hoje. Né, de que, realmente não era a hora, espera, tal. E vai sair uma hora ou outra. Mas acho que essa questão da governança e de ter um conselho, ela é muito importante. E me ajudou muito. Então essa acho que talvez tenha sido essa outra transação que foi barrada, foi a única que nesses 11 anos que nós levamos, ou que eu levei uma proposta de fazer e pedindo a aprovação que não foi aprovada. Incrível. Nos meus 27 anos de experiência fazendo M&A, esse processo no Conselho da Brasilata foi um dos mais suaves, porque foi muito orgânico. A gente não chegou, como eu já vivi muitas vezes, com uma apresentação super estruturada para o Conselho, e é isso, assim, assado. A gente fez a mesma apresentação, só que ao longo de 6 reuniões de Conselho.
Então a gente chegou, olha, isso que está acontecendo, nossa visão, esse é o histórico, esse é o ponto que a gente está, a nossa expectativa é essa. Aí passava um mês, a gente fala, olha, lembra que eu te falei isso? Isso daqui se materializou, isso daqui se desenvolveu de uma forma um pouquinho diferente. E aí a gente gerenciava a expectativa para os próximos passos da negociação. Uhum. E isso possibilitou ir incorporando ao longo da negociação os inputs e as preocupações dos membros do conselho. E cada um tinha um ponto, né? Cada um tem o seu viés, tem a sua lente, tem a sua experiência, e aí a gente foi levando em consideração e acomodando. Então, quando a gente, de fato, conseguiu colocar a transação de pé, não tinha absolutamente nenhuma surpresa para ninguém, nem no conselho, nem nos acionistas, e eu acho que foi uma forma bem eficiente de fazer a transação. Concordo. Foi bem legal. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankers Academy. Nesse, você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou. Thiago, vamos falar sobre um aspecto pessoal. Uhum. Eu faço essa pergunta para todo mundo que eu entrevisto aqui no podcast. Me conta uma coisa extraordinária do Thiago que não está no seu LinkedIn. Olha, eu já fui muito ativo no LinkedIn, sabe? E já fui muito ativo, já saí e voltei recentemente, talvez, sei lá, 1 ano e meio para cá, um novo perfil e tal, mas eu tinha saído e justamente quando eu tinha saído foi na véspera das eleições, nessa última presidencial, porque qualquer coisa que se colocava lá era uma histeria de quem era contra, de quem era a favor, e virava um debate inócuo e que me encheu a paciência, para falar português bem claro. E aí eu tenho tido muito comedimento em usar, até porque eu não estou, por enquanto, procurando emprego e muito menos querendo, né, um tipo de... Bom, não faz sentido para mim tanta coisa, até porque eu carrego o nome da empresa, então eu fico muito cuidadoso até nas postagens, mas eu coloco lá essencialmente o que eu enxergo como empresário, como CEO. Então eu acho que nesse ponto, talvez voltando à sua primeira pergunta, né, eu aceito todo mundo, meu LinkedIn é aberto, eu aceito todo mundo, então tenho bastante conexão. E eu gosto de dar um greeting lá para as pessoas, porque as pessoas gostam muito de postar e de falar, né, eu fiz esse curso, que legal, e eu procuro encorajar bastante, e eu sei que nesse ponto o cargo importa muito, sabe? É motivador. Então, poxa vida, já que vamos usar isso para alguma coisa boa. Então você cumpre a função social do CEO no LinkedIn. Não para dizer que é social, mas é motivacional, vai pro cara. Mas o fato é que eu sei que isso gera mesmo uma alegria, um sentimento de satisfação. Mas a parte pessoal, eu sou bastante reservado, nunca coloco nada da minha família e tal, então isso eu deixo mais para o meu Instagram, que é para amigos, basicamente, né? Mas eu sou um cara muito família, né? Eu tenho grandes amigos e no meu LinkedIn isso não aparece. Então, eu adoro jogar tênis, eu boto no meu Instagram coisas, né, meus torneios de tênis, eu voltei a jogar depois de velho, eu nunca fui jogador, pelo contrário, né, era um baita de um pangaré, mas resolvi aprender depois de velho. Hoje eu jogo com os meus filhos, que daqui a pouco estão jogando melhor que eu, mas é uma alegria sensacional
tá com eles, a gente está indo assistir o torneio de Madrid, o ano que vem eu quero muito ir para Londres assistir o Wimbledon, então eu acho que isso daí não está no meu LinkedIn, nem vai estar. Exato. Mas esse lado da família, né, só para dizer, eu curto muito, eu passo muito tempo, eu tive 4 avós muito presentes, você conheceu, né, minha avó, e sabia que ela era aquela matriarca, do outro lado da minha família também. Então a gente sempre almoçava junto, todo domingo com meus avós, a gente tinha um almoço de quinta dos netos na casa da minha avó, da minha outra avó que é italiana. Então eu sempre fui muito próximo à família. Uhum. E eu acho que a família é a base de tudo, né? Então, assim, eu até falo assim, se eu pudesse, eu gostaria muito de que meus filhos e netos que ser para os meus netos o que meus avós foram para mim. É verdade. Muito importante na minha educação. No seu caso, eu sei também a mesma coisa. Uhum. São exemplos para mim, meus pais e meus avós. E eu acho que é isso que a gente está faltando hoje, né? Muito as pessoas não têm laços, eu não sei explicar direito o que é, mas não se cria laços. Acho que você estava falando um pouco antes de a gente começar a gravar sobre a solidão, né? O mundo ele nunca foi tão aberto, então a pessoa sabe tudo de você, porque ela tem seu LinkedIn, tem seu Instagram, sabe que você foi jantar num lugar tal, que você está passando férias num lugar tal, que você jogou tênis, que você jogou futebol, que você estava no jogo do Palmeiras. Cara, e você, tem lá não sei quantas mil curtidas, mas você tá deprimido. Você tá sozinho. Você tá sozinho, você não tem genuíno. Então, eu não sei, eu acho que é só a família que vai resgatar isso. É meio filosófico isso, né? Não, mas faz parte. Mas eu acho que, assim, eu sou um cara família mesmo. Eu dou muito valor para isso. Hoje em dia você recebe 200 Feliz Aniversário no LinkedIn, você recebe 25 Feliz Aniversário no Instagram, mais 140 mensagens no WhatsApp, e se no final das contas, entre Feliz Aniversário pessoal ou uma ligação... Eu liguei pra você, no dia errado eu fiquei sabendo. Porra, você acredita? Eu liguei no dia errado. Mas eu liguei. Ligou. No Havaí acho que ainda era o dia anterior, são 7 horas a menos. Mas mudou, né? Então você tem esse volume todo, mas aquele mais conectado, ele diminuiu muito, né? E tem uma pergunta que o meu último convidado, que você não sabe quem deixou para o próximo convidado, que ele não sabia quem era. Tá bom. Essa pergunta, ela chegou assim, da seguinte forma. Como você vê a evolução ou do seu trabalho ou da sua empresa com a revolução da inteligência artificial? Bom, eu acho que uma coisa que é comum para qualquer empresa de qualquer setor, de qualquer país, são as automações e os tipos de adventos que você vai ter com a inteligência artificial no que diz respeito à otimização, melhoria de processos, eliminação de determinadas tarefas e funções. Isso é o básico do básico. Eu acho que isso a gente tem adotado algumas coisas, né? Que de fato dão resultado. Então vou dar conciliação de folha de pagamento, fornecedores, essas coisas já existem uma série de ferramentas que não foi eu nem você que desenvolveu, mas que estão vindo do mercado para ajudar, né? Então isso certamente trará um aumento de produtividade, uma melhoria e deixar as pessoas mais focadas em outras funções do dia a dia da empresa. Mas... Então, o que eu estou entendendo, até porque eu vivo um pouco da empresa com você, perseguir as automações, perseguir as melhorias, perseguir aumento de produtividade, isso daí faz parte do seu dia a dia na indústria. Sim. E eu imagino que em outras indústrias também. E a inteligência artificial acaba sendo só mais um elemento, mais uma ferramenta para fazer o que você já faz todo dia. Sim, e ajuda muito. Bom,
você tocou no tema da produtividade que eu tinha falado bem brevemente. A produtividade é hoje o maior problema do Brasil, na minha avaliação. Né, assim, por um lado, do ponto de vista industrial. Então a gente produz basicamente a mesma coisa que a gente produzia há 20 anos atrás. Né? Então essa questão da produtividade é muito relevante. Então a gente tem que aumentar isso, fazer mais ou fazer igual com menos recursos. Ponto, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu, fazendo um parênteses, recentemente foi o DeepSeek, né? Que por conta das sanções dos americanos para os chineses de vender determinados chips de alta tecnologia e tal, os caras, com o que tinha ali para fazer, né, com a escassez de materiais, fez com que eles desenvolvessem um negócio totalmente inovador, fora da caixa, e que entrega basicamente a mesma coisa que os outros chips ou as coisas de mais tecnologia entregavam, só que com um custo menor. Então, é por aí, né? Assim, a gente precisa operar com menos recursos para entregar a mesma coisa ou mais. Então, isso é uma coisa fundamental na nossa indústria, porque se você pegar um negócio de margens baixas como o nosso, que é intensivo em mão de obra, quando você elimina um posto ou quando você consegue fazer uma junção de funções, automações, isso é EBITDA na veia, né? Então é muito importante, a gente persegue isso loucamente. Por que o Brasil acaba ficando muito para trás na indústria? Uma das razões é a qualidade da mão de obra, que a gente tem educação muito ruim, então você acaba tendo que formar as pessoas, e a outra é o custo do capital. As empresas na Europa e nos Estados Unidos, Japão, por exemplo, no primeiro mundo principalmente, com juros baixos, eles conseguem ter acesso a equipamentos mais modernos do que nós aqui no Brasil, né? Nós temos acesso a esses equipamentos, mas a um custo de 14 ao ano, 17 ao ano. Contra o cara que compra isso a 2, 3 ao ano. É muito diferente. Então é muito difícil. Isso aí se reflete necessariamente em produtividade. Mas eu entendo que ainda tem muita coisa para aprender. Nós não estamos nessa onda de modismo, de buscar AI por AI, mas temos sido muito contatados. Então isso é uma das coisas que vou juntar com o papel de CEO, LinkedIn e estar ativo nas redes ou ser referência, né? O nome que a Brasilata criou dentro do setor de embalagens, de metalurgia e de, por assim dizer, industrial no Brasil, é que as pessoas sabem que se tem algo novo para testar, a gente gosta, a gente fuça. Então você ter esse DNA inovador, as coisas chegam até você. Então, um dos nossos principais objetivos estratégicos é ser a referência. Então, assim, eu quero ser o primeiro cara a dizer não. Eu não quero que ele mostre para o meu concorrente antes de mim. Então, essas duas tecnologias que eu comentei no começo do podcast que a gente desenvolveu, uma com a HP e a outra com uma outra empresa alemã, ela veio de um cara que não trabalhava conosco, que tinha desenvolvido na cabeça dele uma ideia e ele veio trazer para nós. Em primeiro. A gente viu ali uma oportunidade, claro que evoluiu muito, teve investimento e tal, mas o fato e se ele tivesse levado isso para o meu concorrente? Então a gente tem que ter isso na frente. Então, traduzindo para a sua pergunta, as coisas vêm até nós, acabam chegando, porque eles sabem que a gente vai testar. Então eu vou dar um exemplo super bacana que chegou recentemente, super interessante. Ele tem uma ferramenta de monitoramento, a gente tem aí dezenas de motores elétricos pela fábrica. Gerador, motor elétrico, sensores, enfim. E eles têm um comportamento X, que você instala um determinado tipo de sistema em cada uma desses negócios e ele vai dizer, e ele vai lendo e aprendendo sobre aquilo. Então ele sabe que depois de determinado tempo, isso aqui começa a dar um problema aqui e logo depois a linha para e aí, eu fico com a linha parada um tempão, ele não, né? Então ele vai aprendendo sobre isso e ele vai disparando alertas e fala, olha, cara, já é a segunda vez que isso aqui
tá visando algo. Precisa de uma intervenção agora, porque senão ele vai parar e você vai ficar 2 dias, 3 dias sem produzir, porque vai ser muito pior. Então, a gente foi a primeira empresa do setor que o cara trouxe. Ele falou, olha, eu quero testar, porque ele aprendeu, porque ele falou, será que funciona? Era uma hipótese, veio e funcionou. Né? Isso é um exemplo e é um modelo, basicamente um modelo de inteligência artificial que acaba aprendendo sobre o funcionamento de determinados equipamentos, máquinas, processos produtivos e por aí vai. Que legal. Então, mas assim, essa busca nossa não é o nosso core, não é o que a gente faz e a gente não quer falar que faz por modismo, sabe? Lembra da onda ESG e tal? A gente faz porque a gente acredita e porque vai trazer resultado. Senão nós seríamos uma ONG, não somos nós somos uma empresa, nós temos que dar resultado para o acionista. Pagar dividendo e pagar PLR. Certo? Certo. E o meio que a gente gosta e como que a gente faz, obviamente a gente não joga determinados jogos e não faz tem determinadas práticas. O nosso jogo é treinar, educar, reter, crescer. E é por aí. Maravilhoso. Tiagão, obrigado, cara. Zé. Foi incrível. Tá aqui, ó. Para você escrever a pergunta para o próximo convidado, que eu não vou te contar quem é. Muito bom, obrigado pela oportunidade e estou à disposição para próximos acontecimentos aí. Boa, você vai ter que voltar aqui, que tem ainda muita coisa pra gente falar.